ao mercado imobiliário. Estamos aqui hoje com uma pessoa ilustre, um cara que sabe tudo desse mercado, Thiago Abreu. Obrigado, Jean. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aí. Bom, o cenário, vocês estão observando que o cenário é diferente. A gente ia gravar lá no nosso estúdio e o Thiago fez uma chamada de vídeo comigo. Olha como é que tá a minha casa nova, a empresa, sede nova. Quando eu olhei o vídeo, falei, Thiago, mudou, o endereço agora vai ser aí. Tá desmarcado. E aí a gente veio aqui na casa nova, casa Você é muito bem-vindo, Imob Jean. Group. Vocês têm que conhecer esse espaço. Aqui tem tudo. Tudo que o mercado imobiliário precisa está aqui. Thiago é dono de uma startup. Ano passado nós encontramos e ele me falou um pouco desse projeto e eu fiquei encantado. Esta é a palavra, encantado, sem exageros. Porque aquilo que não foi pensado ainda para se trabalhar dentro do mercado imobiliário, o Thiago está trazendo aqui uma roupagem assim, bem profissional e uma roupagem muito inovadora. Vocês precisam conhecer esses detalhes. Thiago, é um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Jean. Cada vez que a gente consegue bater um papo assim, é um aprendizado muito grande para mim. Eu fico muito lisonjeado com a participação sua aqui no nosso canal. Eu que agradeço a sua ilustre participação nesse projeto. E você sabe muito bem que a gente tem um carinho especial. Conheci você como presidente aí da Ascores, né? Associação de Corretores do Espírito Santo. Isso. Né? E hoje o trabalho da minha empresa, com certeza absoluta, tem muito a ver com a mentalidade que você imprime no mercado hoje, que é dar todo o suporte para que o corretor faça aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é assistir as partes que têm interesse na transição imobiliária. E eu fico muito feliz de poder participar disso aí e estar aqui com você aqui hoje no seu programa e na sua participação. Bom, então para a gente já começar assim com um tema bastante atual, pandemia. Né? Não tinha como a gente falar. O mercado imobiliário hoje, antes da pandemia, pós-pandemia, tivemos uma série de mudanças, né? Comportamentos mudaram muito rapidamente. Eu já ouvi alguns especialistas dizendo o seguinte, que nesse último ano tivemos mudanças comportamentais que exprimem 20 anos. Ou seja, aquilo que poderia ser alterado em 20 anos, nesse 1 ano de pandemia, ele já se concretizou. Então, sobre o mercado imobiliário, eu gostaria de ver, assim, de saber de você a sua visão. Como que você está vendo essas mudanças, esses diferenciais, tudo isso que ocorreu aí nesse mercado de antes e agora pós-pandemia? Então, essa pergunta é muito boa, Jean, porque o que acontece? Você tem um cenário onde você tinha uma configuração residencial no pré-pandemia que ele atendia uma demanda. Vamos supor aqui, né? Você tem um casal que tenha um filho e aí esse filho é deixado numa escola ou numa creche, os pais saem para trabalhar, ou um fica, outro sai, né? Você pega essa criança de volta na creche e volta para sua casa. Então você tinha o quê? Você tinha um momento onde você dormia na sua casa, amanhecia na sua casa, ia para trabalhar. Seu filho ia para lá, para a escola onde ele estava. Parte desse tempo ele ficava dentro de casa e parte desse tempo ele ficava fora de casa. O que aconteceu é que o tempo de permanência dentro da unidade residencial se estendeu demais, né? Não à toa a gente teve ano passado, por conta da pandemia, a frase "fique em casa". Isso foi levado num patamar nunca antes visto, né? E o que acontece, né? Aquela casa que tinha sido programada arquitetonicamente, né? Os espaços programados para uma realidade, hoje parece não atenderem mais a demanda que o pós-pandemia imprime dentro das famílias hoje. Então você tem o quê? Você tem hoje filhos dentro de casa por um tempo muito mais longo, pais se vendo obrigados, em muitos casos, a trabalhar de dentro de casa, e não dá para você coexistir harmonicamente nos padrões arquitetônicos anteriores quando você tem uma demanda como essa. E aí que é a grande questão. A construção civil, a engenharia, né, o mercado imobiliário vai precisar dar um novo significado para essa demanda, né? O problema é que os projetos que estavam sendo elaborados antes da pandemia, porque ninguém esperava isso, não previam essa demanda. Então, o que a gente tem hoje? No pré-pandemia, a gente tinha uma demanda. No pós-pandemia, a gente tem outra demanda. Então, a gente vê hoje necessidades para unidades residenciais dentro do mercado imobiliário que o corretor que se atinar para essas características, ele vai ter
obviamente, um grande diferencial, e o cliente vai precisar também enxergar o quê? Na busca de um novo imóvel, ou de trocar o imóvel que ele quer, ele talvez vai ter que levar em consideração elementos que não estavam no radar dele antes da pandemia. Então, assim, se eu pudesse falar de forma aberta, tanto o construtor, quanto o corretor, quanto o cliente, ele tem um desafio agora. Ele vai ter que reimaginar qual que vai ser o imóvel que ele quer dentro desse novo cenário, com certeza absoluta. Bom, diante dessa mudança significativa que ocorreu, você já conseguiu pontuar algumas necessidades nos imóveis? Por exemplo, alguma... Boa pergunta. O imóvel, da forma com que era comercializados os imóveis, da forma com que as construtoras estavam lançando os empreendimentos, eles estão dentro dessa nova demanda, desse novo perfil do consumidor agora? Então, a gente aqui na Imob Group, a gente tem 3 núcleos de desenvolvimento comercial. A gente entende hoje, dentro da necessidade do novo mercado imobiliário, que qualquer empreendimento de incorporação, construção, seja ele qual for, horizontal, vertical, loteamento, sem estruturação de dados, sem uma pesquisa de dados, você está dando um tiro no escuro, né? É tipo aquele médico que recomenda os mesmos remédios para doenças diferentes. Aqui na Imob Group, a gente tem 3 núcleos de desenvolvimento imobiliário que a gente entende hoje que são essenciais para um departamento comercial que deseja ter produtos mais líquidos, ou seja, com maior interesse de compra, né? A gente tem aqui o departamento de dados, departamento de marketing, departamento de vendas, trabalhando juntos, né? O que acontece? Quando a gente fala de dados, e aí só fazendo uma introdução para poder responder a sua pergunta, a gente tem feito pesquisas dioturnas para poder entender o que está acontecendo com os hábitos de quem está procurando os imóveis, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, tanto incorporadoras, construtoras, corretores e clientes levarem em consideração nesse sentido, né? A gente tem hoje aquela configuração que a gente tinha antes, que era o quê? Você tinha uma unidade privativa, 100% privativa, e você tinha uma unidade comum, que atendia as necessidades comuns do empreendimento. O que acontece é que as áreas comuns dos empreendimentos, elas foram impactadas por uma nova demanda, né? Que você tem pessoas que encaram essa questão de ter o contato com outras pessoas não tão problemática assim, e você tem pessoas que já não se sentem tão à vontade mais de estar no mesmo ambiente, igual nós estamos aqui, não se sentem mais tão à vontade. A pergunta é como atender ambos os clientes, né? E aí, dentro das pesquisas que a gente tem feito, a gente tem visto que algumas coisas vão precisar serem reconfiguradas dentro da necessidade, especialmente nos próximos lançamentos. Uma coisa que a gente tem visto é a necessidade de lazeres híbridos. A palavra híbrida, inclusive, é uma coisa que a gente vai ter muito permanente a partir de agora no departamento comercial. Por quê? Porque antigamente você tinha aquele lazer clássico, né? Você tinha a sua unidade privativa e você tinha a área de lazer. Você tem agora unidades residenciais, segundo as pesquisas que a gente tem levantado aqui na Imob Group, na Imob Data, é que você tem unidades privativas com elementos de lazer. Ou seja, você tem unidades privativas com configurações de lazer privativas. Então, agora as unidades... Isso dentro da unidade. A própria unidade vertical. Então, obviamente, estou falando de empreendimentos verticais, claro, unidades horizontais também. Mas no apartamento em si, então, a necessidade agora dentro do seu próprio apartamento, você ter o seu espaço para recreativo, exatamente. Então, assim, a sala como o eixo lúdico da casa não dá mais conta. Porque acontece, como você tem hoje pessoas tendo a necessidade de trabalhar de dentro de casa e você tem filhos hoje pequenos ou adolescentes, o que for, você ter uma casa que contemple um tempo de trabalho por mais tempo e a permanência de uma criança ou de um pré-adolescente, um junior, por mais tempo também, você vai precisar de espaços dentro da casa que atendam a contento essas duas demandas simultaneamente. Então, por exemplo, eram bem comuns os espaços de brinquedoteca dentro das unidades dos condomínios, dentro da área de lazer. O que a gente percebe muito mães e pais procurando, dentro da sua própria unidade privativa, um espaço adequado e não uma adaptação de uma sala para uma criança. Então, acontece... Isso porque as crianças hoje não estão descendo para
o playground para a área exatamente. do condomínio. Exatamente. Por conta dessa desconfiança. Né? Então, assim, muitas mães não se sentem ainda à vontade de deixar seus filhos descerem. Né? Outras já se sentem mais à vontade para isso. Mas, seja o que for, por exemplo, em momentos de chuva, em condomínios verticais, você já tinha essa necessidade antes. Então, ou seja, quando você tem um espaço não coberto dentro de um condomínio, a casa ela não dá conta mais. Então, ou seja, isso que era um diferencial vai começar a ser uma necessidade, ou seja, os empreendimentos que focarem o pensamento arquitetônico prevendo essa demanda, com certeza absoluta eles vão ter um espaço diferenciado. Isso é um elemento. Então, né? nós temos diante de um cenário Sim. de mudanças, né? Sim. Vou pegar um pouco atrás, que é o seguinte, antes a gente tinha casas grandes, né? Sim. Nossas famílias, minha mãe mora numa casa hoje ela ainda mora lá sozinha, numa casa gigante. Sim. E aí depois veio a tendência de que as pessoas queriam apartamentos menores, casas menores. Sim. Porque, primeiro, que as pessoas tinham menos filhos. Então, Sim. a quantidade de filhos era menor, os filhos casavam. Sim. E os pais acabavam ficando sozinhos. Ou seja, a necessidade cresceu de imóveis menores. Então, os imóveis menores estavam sendo muito mais procurados. Sim. Quem morava numa casa está indo para uma casa menor, quem mora num apartamento maior está indo num apartamento menor. Sim. E agora está se revertendo novamente. Né? Então, as pessoas também agora estão buscando um pouco mais de espaço. Pois é, a gente não pode confundir, essa colocação é muito importante, a gente não pode confundir espaço com tamanho, são coisas totalmente diferentes. Né? Você pode ter uma unidade de 120 metros quadrados com pouco espaço e uma unidade de 75 metros quadrados muito espaçosa. Né? A gente tem hoje uma mobília dentro do mundo contemporâneo que ela prevê a otimização do uso do espaço. O que acontece? Uma casa muito grande, ela prevê também muito trabalho. Isso é uma coisa que as pessoas no mundo contemporâneo também não estão querendo mais. Elas não estão querendo desprender tempo em ficar limpando a casa. Né? Então, ou seja, hoje a gente vai ter um híbrido aí de novo. Né? Que você não quer um lugar pequeno, mas também não quer um lugar muito grande, porque você não quer ficar limpando esse lugar. Então, você quer um lugar que ele atenda à sua demanda. Né? Então, ou seja, você tem hoje uma unidade residencial que a área comum da unidade residencial ela vai ganhar um protagonismo diferente. Né? E se você não tiver uma área comum dentro da unidade privativa que seja maior, então você vai querer então uma divisão que contemple as necessidades dentro desse panorama. Ou seja, se eu tiver que trabalhar, eu quero um lugar onde eu tenha silêncio para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo quero que o meu filho esteja bem acomodado, brincando também dentro de casa. Perfeito. Então, hoje a gente vai ter uma configuração residencial que ela não pode ser mais aqueles projetos arquitetônicos Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que você pegava uma unidade, era sucesso de lançamento, relançava aquele mesmo tipo de imóvel. Volto a dizer, os dados nesse panorama hoje, eles têm um papel protagonista, porque o cliente ele já está dizendo o que ele quer. Vai da empresa e do profissional que atende esse cliente entender exatamente o que é essa demanda. Né? Entendi. Então não tem muito a ver com o tamanho do imóvel, não. Tem a ver com a otimização. O espaço. A otimização. Perfeito, entendi muito. Bom, diante dessa nova demanda, dessa nova percepção de mercado, construtoras que estão vindo com lançamentos, eles já estão se preparando para essa demanda nova que está chegando aí? Essa colocação é muito boa, porque acontece? A gente veio 2018, 2019 com uma perspectiva, né? A gente estava vindo de um cenário de eleições, então que se esperava que o mercado retomaria os lançamentos com força total, né? O número de estoques ia caindo, só que a configuração de lançamentos que estava preparada para aquele contexto não previa uma pandemia. Quando veio a pandemia, a gente teve aquele apagão no dia 26 de março, onde a gente ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então a gente teve de 40 a 50 dias aí de total apagão. E aconteceu foi que depois desse apagão veio uma procura por um tipo de imóvel que não estava tendo grande busca, pelo menos aqui no Espírito Santo, e em alguns lugares do Brasil também não estava tão procurado, que eram os condomínios horizontais. Perfeito. Né? Aqui no Espírito Santo a gente teve aqui vários loteamentos que não tiveram a velocidade e a busca que os lançadores previam, mas dentro de um cenário pandêmico, tudo que as pessoas queriam é contato com a natureza e elas não queriam ficar aglomeradas ou confinadas dentro de uma unidade fechada. O mercado, por parte das empresas, o cliente e o corretor, apercebeu-se de uma demanda iminente, que era o quê? As pessoas queriam algumas coisas que os empreendimentos que iam ser lançados não tinham para entregar, pelo menos não naquela hora. Entendi. Né? E aí foi
assim, aos 49 do segundo tempo, muitos construtores tiveram que reconfigurar seus lançamentos, né, se quisessem ter uma liquidez que justificasse aí esse lançamento, né? Só que algumas construtoras estavam na época de desenvolvimento dos seus lançamentos, né? E aí, alguns elementos são essenciais na procura desse novo cliente. A gente já citou alguns, né? Que é essa questão de você ter unidades um pouco mais híbridas, que precisam atender essa demanda nova. Mas tem um elemento que é um elemento que, mesmo que você reconfigure o seu empreendimento, ele não consegue atender, que é você ter simultaneamente as facilidades que os centros urbanos te entregam nos facilities, ou seja, a oferta de serviços, né? Você ter padaria perto, mercado. Inclusive, tem um arquiteto colombiano, me foge o nome agora, ele é da Faculdade de Sorbonne, ele fala sobre o conceito da cidade de 15 minutos, né? Que os empreendimentos que querem ter realmente sucesso, eles vão precisar estarem localizados a 15 minutos dos principais víveres dentro de um cenário pandêmico. Ou seja, se eu estiver dentro de uma pandemia, eu preciso ter tem coisas que eu não vou poder abrir mão. Né? E essas coisas não podem estar distantes a mais de 15 minutos do lugar onde eu moro. Então, ou seja, o meu trabalho, centro de saúde, você ter aí comida, lazer, alguma oferta lúdica para que eu possa me distrair. E aí que entra a questão. A gente tem hoje empreendimentos que estão entregando essas duas coisas ao mesmo tempo, o que está mudando um pouquinho a configuração dos lançamentos tradicionais. Ou seja, antigamente você tinha os maiores sucessos imobiliários dentro dos centros urbanos. Hoje, a gente está tendo o quê? Localizações laterais como vetores de valorização e crescimento imobiliário. Ou seja, você ainda vai ter os grandes sucessos dentro dos centros urbanos, isso é inegável, né? A valorização imobiliária está adensada, sim, dentro do centro urbano, ainda hoje, mesmo no cenário pandêmico. Mas você tem hoje algumas localizações que estão próximas desse centro urbano, mas que tem uma oferta de valor que talvez o centro urbano não tem, que é o contato com a natureza. Perfeito. Então, ou seja, você teve lançamentos aqui de condomínios horizontais muito próximos à praia, que tiveram suas unidades todas derretidas, vendeu de forma cavalar. Unidades que estavam estocadas. Guarapari, exatamente. A gente teve um lançamento em Guarapari, né, no empreendimento de luxo. Hoje eu acompanhei, tem 3 lançamentos hoje de condomínios na região de Guarapari, e todos assim com muita procura, né? Muita procura. Então, exatamente. Então, assim, hoje o cliente talvez não tenha se percebido de forma mais consciente, mas vai acontecer com certeza o quê? Unidades residenciais que você tenha, centro de serviço, você tenha contato com a natureza, eles têm um impacto muito grande. Eu sou prova viva disso. Eu estou morando num condomínio hoje que o quintal, a vista do meu apartamento dá para um parque. Eu já estive lá. Você conhece lá, né? Mas maravilhoso. Maravilhoso. É muito gostoso. Só não posso levar minha esposa lá, porque senão vai ficar vai apaixonar com aquele espaço lá, e aí eu vou ter que mudar para lá também. Ou seja, a minha esposa, ela fala assim que é impressionante, ela está morando numa cidade que tem o barulho dos passarinhos pela manhã, você tem essa vista bucólica, esse contato com a natureza, uma coisa que, inclusive, os novos pais querem oferecer para os seus filhos, né? A gente vem de uma geração onde o contato com a natureza é uma coisa normal, né? As novas gerações estão vendo esse contato com a natureza como uma coisa inigualável. Então, assim, você que é incorporador, você que é corretor, você que é cliente, se você tiver alguma unidade residencial, algum lançamento imobiliário que consiga reunir essas ofertas de valor, ou seja, um lazer mais fora de casa, né? Um lazer que tenha o contato com a natureza, mas você também tem o acesso aos víveres, né? A oferta de serviço próximo, pode apostar nesse empreendimento aí como um empreendimento com altíssima valorização no curto e médio prazo, com certeza absoluta. Perfeito. A gente estava conversando aqui um pouco antes da gravação sobre o lançamento ali de Alphaville e Jacuí, né? Sim. Condomínio vertical, de alto padrão. Sim. Plantas a partir de 95 metros quadrados, 105 metros quadrados, e com uma proposta muito diferente que está tudo a ver com esse cenário que você acabou de trazendo agora para nós, que é lazer, segurança e o espaço em área livre, né? Sim, sem dúvida. Assim, a Pinheiro de Sá ela foi muito feliz ao de uma maneira até muito ousada lançar um produto como esse, porque quando eles se propuseram lançar,
não existia ainda esse cenário, né? Quando eles reconfiguraram o produto dentro desse novo panorama, eu arrisco a dizer que hoje a gente tem esse produto como um dos produtos como o pivô de chamar essa nova tendência, né? Então, assim, o cliente que deseja hoje ter acesso facilitado ao trabalho, ter dentro de casa contato direto com a natureza, e não só contato com a natureza, né? Eu fui a Alphaville, ali em Jacuí, uma coisa que me chama muitíssimo a atenção é o fato de você ter o número de partículas no ar quase zero, não tem pó. Poluição, assim, né? A posição em relação ao vento, ela favorece demais aquela região. Então, assim, eu moro num lugar muito maravilhoso. Ou seja, a poluição está indo para o outro lado. Ele está num vetor diferente do vetor de lá. Então, a pessoa que realmente quer ter um ar puro de verdade, ela tem ali uma grande chance de ter. E você tem um eixo de deslocamento urbano muito inteligente ali, porque se você pegar o contorno, você vai ter acesso a Viana e Campo Grande, 15, 20 minutos você está em Viana, Campo Grande, você está na entrada de Pedra Azul, ali de Domingos Martins, então você tem rapidamente, muito rápido. Você tem acesso às praias do norte, então se você quiser ir para a Serra ali, você está muito bem colocado. Se você quiser ir para Vila Velha, por incrível que pareça, se você também for pelo contorno e pegar leste-oeste, rapidinho, 35 minutos você está na Praia de Taparica. Então, se você está de Alphaville até a Praia de Taparica, você faz em 35 minutos. Foram 6 minutos de Alphaville, né? Lá do local onde está sendo o empreendimento, até ali no trevo de Carapina, ali onde está o Hospital Vitória Paz. Exatamente. Você está na Praia de Camburi, ali muito perto também. Você tem shopping perto, uns 15 minutinhos você está na Praia de Camburi. Então, ou seja, você tem essa configuração. Que o Carlos Moreno, que é o arquiteto. 15 minutos, exatamente, é o Carlos Moreno. O urbanista ele fala desse conceito, a gente tem dentro de Alphaville isso. E outra coisa, o morador do Next ele tem acesso a mais de 30 mil metros quadrados de lazer ao ar livre. Ou seja, isso é ouro em pó hoje, nos dias atuais, a gente ter uma unidade residencial onde você tenha contato com a natureza, um lazer ao ar livre, e outras unidades do empreendimento, elas já prevêem essa modularidade que os novos tempos pedem para uma unidade residencial. A gente estava conversando, você comentou a respeito dessa adaptação que foi feita no projeto. Sim. Então o projeto agora vem com uma pegada, vem com o cowork, né? Sim. No empreendimento. Sim. Que já, quem se pensava em ter um cowork, falar um pouco mais de um ano atrás, antes da pandemia, não se pensava em ter um cowork no prédio. Sim. Você não via necessidade disso. Isso é uma tendência. E agora vem um negócio assim... quase que obrigatório. Obrigatório, né? Agora vou trabalhar em casa. Exatamente. Muito isso mesmo. Então, assim, a gente vê no Next realmente uma possibilidade viva da gente conseguir entregar para o cliente e para o corretor um produto que tem um potencial de valorização alto e que se encaixe hoje nas necessidades que o cliente realmente demanda de um empreendimento dentro desse cenário pandêmico aí. Bom, Thiago, e para falar um pouco agora sobre investimento no mercado imobiliário, como é que você vê assim, esse cenário que está se desenhando, o que você percebe que é necessário desse novo comportamento das pessoas, né? Sim. Para que as pessoas possam estar investindo no mercado imobiliário? Como é que você vê? Faz um paralelo para a gente sobre esse crescimento aí. Exatamente. Assim, hoje a gente tem elementos da configuração econômica que fazem que o mercado imobiliário deixe de ser uma promessa e passe a ser hoje um vetor de investimento concreto. Né? A gente vinha de uma Selic muito baixa, a gente está vendo a recobrada da Selic agora novamente, então ou seja, você vai ter uma revalorização do dinheiro, né? O dinheiro estava valendo quase nada, e as pessoas dentro desse cenário não se viam muito seguros. O mercado nacional não é um mercado tradicional em investimentos no mercado de capitais, né? Então, o investidor brasileiro ele ainda não se sente seguro à vontade de colocar o seu dinheiro em um mercado volátil. Está crescendo, mas muito tímido. Ainda tem muita coisa para crescer ainda em termos disso. E o mercado imobiliário, dentro desse contexto, especialmente agora, você tem elementos que fazem com que a pessoa que queira ter realmente um ganho de capital, ele pensa no mercado imobiliário de uma maneira muito sistêmica, inclusive os tempos áureos, vamos dizer assim, né, onde você via uma diferença de preço entre lançamento e pronto, essa reconfiguração de precificação dentro da unidade residencial está começando a se recobrar novamente, né? E não somente isso, você tem dentro desse cenário pandêmico, né,
uma grande procura por parte de pessoas que tiveram o seu dinheiro preso dentro de banco ou do mercado de capitais, ele diversificando a matriz de investimentos dentro do mercado imobiliário. Ou seja, essa procura alta por investimentos imobiliários vai fazer com que o preço do mercado imobiliário, o preço dos imóveis, cresça sistemicamente. E não somente isso. Você tem elementos dentro do insumo da construção civil, né, que estão crescendo por serem insumos importados, né? Você tem o aço aí manufaturado, né, que disparou o preço. Então, a pessoa que tem um aporte de capital, que consiga comprar unidades prontas, ou especialmente planta, obra, ou prestes a entregar, vão ter um ganho muito substancial no valor da unidade se elas puderem ter um aporte de capital dentro do período de obra. Né? Se você conseguir antecipar esse aporte antes da entrega da unidade, mais ainda, porque só de CUB a gente vê aí uma previsão aí de pelo menos a gente já bater a casa dos 11%, 12% de CUB ao ano. Aqui no Espírito Santo, pelo menos, a gente corrige, né, a obra não pelo IPCA, mas pelo CUB, né, nem pelo INCC. Então, pelo INCC, perdão. Então, ou seja, o CUB, se a pessoa tiver o dinheiro, conseguir adiantar os aportes de pagamento das unidades residenciais no período de obra, ele vai ter um ganho muito considerável de dinheiro, e não só quem quer investir, mas também o comprador para residência, ele também tem que ver isso, né? Ele está comprando para morar, mas ele também está comprando um bem que deve valorizar no tempo. Um patrimônio. É um patrimônio. Então, ele está morando em cima de dinheiro, né? Ele precisa fazer esse dinheiro crescer durante o tempo. Então, o investimento imobiliário hoje é importante. Ilustrar, o CUB é um custo unitário básico. É um indicador que mede o material de construção civil todos e os insumos da construção civil, inclusive ajuste salarial e tudo. Bom, só para ilustrar, o CUB é um indicador que ele mede material de construção e os insumos, né, da construção civil. De modo geral, inclusive incluindo aí o salário da classe trabalhadora. Bom, diante desse cenário, nós percebemos que teve um aumento significativo do CUB nesse último ano, com relação aos anos anteriores. Certo. Também percebemos que os imóveis cresceram. O material de construção cresceu um pouco mais de 50% no Espírito Santo, segundo os dados que foram publicados nos jornais e tal. O CUB, consequentemente, acompanhou esse aumento, esse crescimento. Certo. De um lado, nós temos o material de construção crescendo, o custo da obra crescendo, mas do outro lado nós temos também a valorização. Sim. Como que você vê essa valorização? Ela está no mesmo patamar do CUB ou ela está superior à valorização dos empreendimentos? Está superior ao que foi corrigido só dos materiais, desses insumos? Então, eu acho que existe uma equivalência entre as duas coisas, né? Então, assim, dificilmente você vai ter uma coisa disparada e outra para trás, né? Então, se você tem... se sobe o preço do material de construção e a procura por elementos de unidade construtiva cresce também, significa dizer que as pessoas estão procurando mais construir mais unidades residenciais, né? Ou não só residenciais, comerciais, né? E isso é um indicativo de que a procura por imóveis sobe. Então, se a procura por imóveis sobe, o preço sobe, né? É a lei básica de oferta e demanda. Quanto maior a procura de um bem, maior o valor agregado que ele tem, né? Então, se você tem um elemento, se você tem um bem que a procura dele está subindo, o preço, o valor dele no mercado sobe. Então, você tem essas duas coisas juntas. Então, são elementos quase que um consequente do outro, né? Um nutre o outro, né? Então, a gente lembra no ano de 2011, 12, você tinha um CUB em patamares de 12, 13, até 15% ao ano. Aí você fala assim, pô, não é possível, ninguém vai comprar nesse panorama. Não, todo mundo estava doido atrás de imóvel dentro desse panorama, né? A gente tem também assim, a oferta de juros imobiliários muito baixo, o que estimula bastante as pessoas a quererem investir dentro das matrizes residenciais de mercado imobiliário. Então, essas duas coisas vão crescer muito, e se você está querendo investir em imóveis nesse panorama, é importante você considerar o seguinte: se você quiser ganhar dinheiro no tempo, é importante você procurar regiões que tenham um potencial de dilatação, ou seja, eixos de crescimento imobiliário. Quanto maior e mais clássico for essa região, mais consolidada, você vai ter uma valorização imobiliária, mas você já vai pegar a compra desses imóveis num patamar de preço mais alto. Se você quiser ter um crescimento substancial, é importante também você procurar áreas laterais aos adensamentos urbanos.
né? Ou seja, áreas Onde está laterais... acontecendo um crescimento. Exatamente. Você tem Praia de Itaparica como um grande protagonista. Já está deixando de ser uma área lateral para ser uma área adensada. O sul do Espírito Santo é um grande eixo de crescimento. O norte do Espírito Santo também, um grande eixo de crescimento. Então, ou seja, essas áreas que estão laterais à Grande Vitória, laterais aos centros urbanos mais clássicos, você tem ali um potencial de crescimento e valorização considerável. Perfeito. Bom, foi muito bom falar com você, Thiago. Obrigado aí, espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Espero que a gente possa voltar a esse bate-papo novamente em outras oportunidades. Agradecer o Jair. Acompanhe o Thiago na Folha Vitória, ele tem uma coluna Imóvel para Você. Isso, dentro do Folha Vitória, no Caderno de Economia. A gente também a gente vai começar mais conteúdos agora no Conta do Abreu Oficial, né? Na Imob Group também, na Imob Líder, a gente tem conteúdos também. E prazer estar com você sempre, Jean. Um grande parceiro nosso aí. Prazer todo mundo. Para finalizar, eu já aprendi o bordão, estica o braço que é todo seu, põe na conta do Abreu. Tamo junto, gente. Obrigado. Valeu.